Já ouviu falar em hérnia de disco? O que é hérnia de disco? Sabe o que é isso? Dr. Vinícius Rosim, ele é fisioterapeuta, está aqui para esclarecer. É um tipo de dor que muitos reclamam e falam assim, estou com dor nas costas, será que eu estou com hérnia de disco? Mas nem sempre nós sabemos como que trata tudo isso. Hérnia de disco, nós vamos conversar com ele. Vem comigo aqui. Oi, tudo bom, queridão? Que bom que você está aqui. Sempre um prazer. Escuta, hérnia de disco, a pessoa diz que está com dor nas costas e fala assim, acho que eu estou com hérnia de disco. Não é bem assim. Não é bem assim. A hérnia de disco, ela é uma disfunção, basicamente uma estrutura específica do corpo, certo? Para se diagnosticar com mais precisão, é preciso fazer uma análise clínica, é necessário fazer um diagnóstico por imagem, uma ressonância magnética, um raio-x, principalmente uma ressonância magnética que vai delimitar as estruturas com maior precisão, certo? Mas para que a gente saiba o que é uma hérnia de disco, a gente tem que saber primeiro o que é o disco. Eu trouxe duas fotos, duas ilustrações, primeiro mostrando o que é o disco. O disco é essa almofadinha que fica entre as vértebras. Então assim, tá cortado assim, né? Isso, nós estamos vendo uma vértebra de cima. De cima. De cima, certo? Aqui é a medula espinhal, os nervos, certo? A vértebra e o disco. O disco, ele é uma almofadinha de líquido que absorve as pressões da coluna. Ah, é de líquido? Ele é líquido, ele é composto de um anel fibrocartilaginoso e de 88% de água e o restante de colágeno. Sim. Certo? Então, este é o disco, essa é a estrutura do disco. O disco, ele é um órgão, como todos os outros. Então, como todos os órgãos, para que ele mantenha o seu funcionamento, ele precisa estar no seu local, ele precisa estar localizado aonde ele nasceu para ser, onde é para estar ali, para realizar a função. Então, o que é a hérnia? A hérnia é quando esse órgão se desloca do local onde era para ele estar. Então, no caso aqui, a segunda ilustração mostra que esse disco, esse núcleo, se deslocou para cima de uma outra estrutura. E aqui já está o vermelhinho que está mostrando que está com uma dor danada, né? Então, isso daqui é a medula. É a parte da medula, é o nervo. Esse amarelinho e que aqui está bem vermelhinho, é a medula. Então, não é o deslocamento, mas sim para onde ele se desloca. E por que ele se desloca? Por causa de peso? Por causa de repente você tem uma postura que não é legal? Existem algumas causas. Fator hereditário é um fator bem estudado hoje em dia, certo? Más posturas, principalmente a postura sentada. Quem se mantém muito tempo na postura sentada tem sérios riscos de ter uma hérnia de disco. Por exemplo, empresários, bancários, pessoas que trabalham mais de 8 horas por dia sentado, isso compromete o disco. Por quê? Porque a pessoa sentada ela faz um apoio específico no disco. Ela faz uma postura flexionada. Isso induz o disco a ser jogado para trás. E atrás está a medula. Tá o nervo ciático, tá o nervo do plexo braquial. Aqui tem uma ressonância magnética demonstrando um princípio. Aqui estão os discos. Os discos, ó. Tudo que é branquinho, que é luminoso, é água. Entendi. Vamos perceber aqui, por exemplo, esse disco ele já está em um processo de degeneração, de desidratação, certo? E aqui, ó, aqui é a medula. Todos os discos, vamos lá, eles estão retinhos. Quando chega aqui, ele já começa uma protusão e aqui uma hérnia. Aí já começa, aí você verifica que está com hérnia mesmo. Isso. Então ele começa a perder e começa... Ele começa a desidratar e ele começa a perder a sua capacidade elástica. Não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com... Com alimentação, nada. Ele é especificamente mecânico. Por exemplo, a pessoa vai pegar, tem uma musculatura fraca, não está preparado, e vai lá e vai pegar um botijão de gás, por exemplo. Ele vai pegar um botijão de gás e ele vai puxar de uma maneira incorreta. O indivíduo não tem uma musculatura preparada, certo? Para pegar o peso que ele precisa pegar, que ele gostaria de pegar. E ele vai lá e, primeiramente, ele pega de uma maneira errada. Ele pega utilizando as costas, ele vai e faz uma flexão de tronco. Entendi. Certo? Utilizando as costas. O peso é maior do que aquilo que a coluna pode suportar. Então, muitas vezes, ó, aqui mostra exatamente a progressão do que aconteceu com ele.
Entendi. Certo? Então o disco ele está neutro, ele começa absorvendo a carga. A carga é maior do que aquilo que ele pode suportar e do que aquilo que a musculatura dele pode suportar. O disco não aguenta a pressão anterior, ele é jogado para trás. Nós temos várias perguntas, porque eu quero saber como é que vai ser esse tratamento, gente. Será que, como é que ela fica? Ela fica gordinha de novo? Ela fica com líquido de novo? Nós vamos saber já já, mas nós temos algumas perguntas. Pedi para a produção já colocar aqui as perguntas. E aqui, ó. José Antônio de Bandeirantes, gostaria de saber o que eu faço nas crises de dor. Elas são insuportáveis. Aí já começamos. Para tratamento, hoje em dia se utiliza o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? É utilizado de fisioterapia, osteopatia, para diminuir a causa mecânica daquilo, para diminuir que o disco vá para cima da medula. Então, é necessário que trate, para que se tratar o disco voltando, trazendo ele para dentro da posição dele novamente, a dor diminui, o desconforto diminui. Tratamento medicamentoso é indicado nesse tipo de caso, de hérnia de disco, para tratar a dor. Só para amenizar a dor? Só para amenizar a dor. Em muitos casos, o tratamento fisioterapêutico surte um resultado tão bom que muitas vezes o indivíduo vai parando de tomar o medicamento ou muitas vezes nem é necessário o uso do medicamento. Ele melhora muitas vezes em poucas sessões. Aquele, visualizando, né? Você viu que tem a gordurinha, a hérnia, né? A bolsinha, a bolsinha. Vamos no popular. Ela saiu um pouquinho. Ela saiu um pouquinho. Ela volta ou não volta? Em alguns casos, no caso, por exemplo, de hérnia de disco específica, uma hérnia que a gente chama de hérnia extrusa, que ela saiu, ela rompeu, ela estourou, ela não volta. Ela é mais grave, onde ele perdeu aquele espaço entre as vértebras e aquela bolsinha já não absorve impacto nenhum. Ela rompeu. Fica assim o osso no osso daí? Isso, já está diminuído o espaço, está fazendo uma compressão articular. Nesses casos, a pessoa vai sentir muita dor e é indicado a cirurgia para que faça a extração desse disco. Valendo salientar que nem todos os casos são cirúrgicos. Entendi. 87% dos casos são tratados de maneira conservadora. A próxima pergunta, eu acho que é sobre cirurgia, a produção está me falando aqui. Ai, que assunto bom. Isabela de Biporã, doutor, gostaria de saber quando é indicada a cirurgia para a retirada da hérnia de disco. Então, é isso que você está falando. Exato. Inclusive tem uma fotinha que mostra exatamente a progressão. A hérnia ainda está bonitinha, ela ainda está fechadinha e no slide seguinte ela já está aberta, onde o líquido já foi para a medula. Aqui, ó. Aqui mostra, ó. Esse tracejado ainda é o disco. O disco ainda não está, ele está dessa forma, tem jeito de voltar para dentro. Entendi. Tem jeito de nós tratarmos diminuindo a dor. Agora, na foto seguinte, aqui, ó, já não tem mais o anelzinho. Entendi, ela já abriu aqui, né? Abriu, ela rompeu e aqui toda essa parte manchada é o líquido que tem dentro do disco que foi para a medula. Nesses casos, a indicação é cirúrgica. Porque o indivíduo vai sentir muita dor. Imagina, e o tratamento conservador vai ser apenas para amenizar a dor do indivíduo. Eu gosto de que ele explica. Tem mais perguntas? Tem mais uma? Opa, vamos ver então quem está aí. Gisele, oi. Tenho hérnia de disco, mas não sinto nenhum tipo de dor. Significa que ela não está em estado avançado? Isso significa que ela não está comprometendo nenhuma estrutura de função, por exemplo, não está em cima do nervo. Por enquanto? Por enquanto. Porque assim, se você tem uma hérnia de disco, não tem dor, não tem limitação de movimento, ela não tem problema. Porque isso é um processo degenerativo. Isso pode acontecer por idade, por má postura, por sedentarismo. É um dos principais fatores de hérnia de disco. Você associa, por exemplo, o sobrepeso a uma postura mantida sentada por muito tempo e a falta de atividade física, você é um sério concorrente a ter hérnia de disco. Excesso de atividade física não... Excesso de atividade física também é muito... Você tem que ser muito criterioso para fazer atividade física. Vamos supor, você não tem... Vamos colocar assim os casos mais básicos. Você vai na academia, começa a fazer academia, não tem uma orientação correta, começa a puxar muita carga, puxar muito peso.
as suas estruturas não estão preparadas para aquilo. Você Entendi. tem que ir preparando elas pouco a pouco. Então, você pode ter uma hérnia de disco? Você pode. Você pode ser um sério candidato a ter uma hérnia de disco fazendo exercício, Olha só. puxando peso. Última pergunta, e está assim, bombando, pipocando de perguntas. Olha que bacana isso, ótimo. gente. Vamos ver. A Larissa de Uraí tem o lordose. Lordose é pro lado ou para trás ou para frente? A gente já vai mostrar. Nós já vamos falar. E meu médico falou que tem possibilidade também de ter hérnia de disco. Gostaria de saber quais são os cuidados que devo tomar. Larissa de Uraí, vamos explicar para você de casa. Lordose, que a gente sempre fica assim, na dúvida, o que é lordose? Lordose é uma curvatura natural da coluna. Todo mundo tem lordose. Todo mundo. Certo? A lordose é a curvatura que nós temos na lombar. Aquela curvinha lombar é chamada de lordose. Tudo aquilo que vá contra a curvatura, por exemplo, se a pessoa é mais com o bumbum mais empinado, Tá. ele tem uma hiperlordose, ele tem uma acentuação entendi. dessa lordose. Aí se você fizer, por exemplo, se você tem a coluna mais retinha, você tem uma retificação da lordose. Se é mais pro ladinho? Aí já é uma questão, é uma escoliose, que aí é uma disfunção lateral na curvatura anterior, na curvatura não, na visão anterior da coluna, certo? Então aí já é escoliose. No caso de uma lordose, de uma hiperlordose, é muito mais difícil você ter uma hérnia de disco, mas é mais fácil você ter uma lombalgia, ou seja, uma dor na coluna local, certo? Não é excluso que possa ter uma hérnia de disco. Mas é mais fácil a pessoa que tem uma coluna reta, retificada, ter uma hérnia de disco do que uma pessoa que tem uma curvatura mais acentuada. Olha, para finalizar, então, eu acho que nós temos que cuidar bastante, fazer um exercício físico, mas com acompanhamento, se você vai fazer peso, com moderação. O que mais? Nós temos que cuidar, não ficar muito tempo sentado. Exato. O nosso corpo, ele avisa quando ele está sofrendo. Então, por exemplo, senti uma dor nas costas, não procurei profissional especializado, não corri atrás, esperei passar. Hoje, ela é uma dor nas costas, é uma dor local, é uma dor que você está sentindo. Amanhã, ela pode ser uma dor que irradia para o membro. Trava tudo. Você pode até parar de andar. Sensação. Pode até parar de andar. Em casos extremos de hérnia de disco, a compressão daquela raiz nervosa, ela é tão grave que você pode perder força muscular, você pode perder o tônus muscular e perder a função do membro por um descuido. Nossa, que interessante, hein? Se você não cuida, tem de se cuidar do corpo. O corpo, ele avisa quando ele está sofrendo. E cuidar do corpo, falar nisso, obrigado pela sua participação, Vinícius. Sempre um prazer. O Vinícius, ele vai até a casa da gente, ele leva todo o material, é muito legal. Vinícius, depois pode ligar para a nossa produção? Você quer passar o telefone? Fique à vontade, pode. Também. Estou aberto a esclarecimentos pelo 9668-4251 ou 3017-4252. Podem mandar as perguntas para o WhatsApp. Manda para a nossa produção também. Para a produção. Tem o Facebook, Fisioterapia Domiciliar